uma das coisas que eu, Franklin, me identifico muito com você é comunicação. E um comunicador se identifica com outro comunicador. Me recordo, deixa eu me lembrar da primeira vez que nos conhecemos. Acho que foi na Boca Mafra. Foi na Boca Mafra, eu conheci a Amanda. Eu acho que o Franklin também foi lá, foi num evento lá. Isso. E numa segunda ocasião, eu fui convidado para participar de um evento do Clube M. Isso. E lá nós voltamos a conversar. Isso, a gente estava sentado do lado da mesa, estava do outro lado da mesa. Isso mesmo, exatamente. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção em você foi a sua comunicação. Mas além da sua comunicação, que, diga-se de passagem, é uma comunicação incrível, uma comunicação que chama a atenção, você tem uma expressão muito boa, uma linguagem verbal e não verbal que de fato você consegue transmitir a sua mensagem. Mas uma das coisas que também me chamou a atenção em você foi a sua formação. E por que eu digo isso? Eu não fiz ainda o Practitioner. Mas no ano de 2016 e 2017 foi o ano que eu tive o contato com esse mundo do autoconhecimento, do coaching, da hipnose, do practitioner, do master, aquela coisa nada toda. A pergunta que eu já inicio fazendo para você é o seguinte: quando foi essa tua... Quando é que você migrou para esse universo do autoconhecimento e, diga-se de passagem, das mentorias? Porque quem volta para si passa a ensinar, isso é fato. E o porquê dessa migração e da onde você vem. Tá, então vamos lá. Isso é papo para 3 garrafas de vinho, tá? Mas isso não importa. A gente tem. Isso é papo para 3 garrafas de vinho? Vinho aqui não falta. Falta. Nossos colaboradores aí, eles são... O Icônicos é muito bem servido de vinho. Interessante essa pergunta, muito interessante. Eu gosto de falar, porque teve uma fase da minha vida que eu não tinha ainda todo esse autoconhecimento, que eu nem gostava de falar da minha história. E muitas vezes o que eu vejo hoje, as pessoas não quererem falar da história delas. Porque às vezes foi sofrida, às vezes foi dolorida, às vezes teve pais assim, pais assados, hoje tem dinheiro, antes não teve, às vezes tem até vergonha de contar. Uhum. E quando a gente fala da nossa história, a gente honra a nossa história. E aí que começa a virar a tua chave. Tem gente que vem aqui e conta um monte de histórias de pessoas e eu falo assim, tá, e a tua história? E a história da sua mãe, a história do seu pai? Qual é? Se você olhar para a história do seu pai, mas meu pai fez isso, sabe? Tipo, mas você conhece a história dele? E a gente não olha pra gente. Isso é o autoconhecimento. Quando você se conhece, as coisas expandem, vão expandindo. E a gente vive dentro de um sistema. Não é sobre, você falou da PNL, não é sobre a GICA. A PNL de primeira e segunda geração, que é o que a maioria até das escolas do Brasil ainda trabalha, é sobre a pessoa. E a PNL de terceira geração é sobre o sistema. Eu influencio o sistema e o sistema influencia. Agora, eu que escolho, né? Se eu quero ser influenciado ou influenciar. Se eu estiver vivendo ali naquele efeito manada, eu estou sendo influenciada pelo sistema. Mas se eu estou em estado de presença, eu escolho. Eu olho para mim, eu tenho a clareza da minha identidade e eu influencio o sistema. E aí que vem, você fala da comunicação. Várias pessoas trabalham com comunicação. Por que umas parece que tem mais peso e outras parece que entra aqui, sai, parece que é invisível, ninguém presta atenção? Aí vem sobre esse lado do eletromagnetismo, porque você aumenta teu magnetismo quando você fala com a sua verdade. Quando você está em estado de presença, o teu campo, ele entra antes de você. E sobre a minha transição de entrar nesse universo do desenvolvimento humano, eu já trabalho com pessoas há mais de 20 anos e eu fui personal, eu tinha uma empresa de personal, uma empresa física. Ou seja, eu nem sabia que eu gostava de trabalhar com gente. Eu achava que trabalhar com gente era difícil, mas depois eu comecei a entender, gente, eu amo trabalhar com gente. Só que eu comecei a entender que eu gostava de trabalhar com gente quando eu comecei a me conhecer. Porque se você não se conhece, você critica o outro, você aponta para o outro, você fala do outro. E nunca é sobre o outro. Sempre é sobre a gente. E é o maior autoconhecimento que Deus... Eu não sei quem acredita em Deus, universo, enfim... Você acredita em Deus ou universo? Deus. Deus, boa. Que Deus é o universo. O universo é Deus. Não, é que tem pessoas que têm dificuldade para falar Deus. É porque assim, eu já me deparei com pessoas assim. E se na Bíblia tá aquele onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares. Então não tem onde ele está, o que exista que ele não esteja. Então, mas onde que está Deus? Deus está no céu, mas se ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está dentro de mim, ele está... E eu tenho clientes que são ateus, eu tenho clientes que são luciferianos, eu tenho clientes que... Nossa, mas você não tem medo de atender? Eu falei assim, não. Porque se eu tiver medo de atender, eu estou em julgamento.
Não julgue para não ser julgado. Então, quando você começa a ser congruente com a tua história, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, você está em alinhamento. E alinhamento está em alinhamento com a fonte. Você se alinha com Deus. Porque aí você tá, até o teu eletromagnetismo aumenta. Porque o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço está numa linha reta, que é o mais desafiador, para não dizer difícil hoje em dia, as pessoas estarem nesse alinhamento. E quando eu olho para uma pessoa, entendo que existe algo dentro dela, que ela chegou para mim por algum motivo e eu posso ajudá-la, por que eu vou julgá-la? Se eu posso ajudá-la, por que eu vou julgá-la? Então, se eu vou julgar que você escolheu isso, aquilo, aquele outro, eu falo muito mais sobre mim do que sobre você. Então, se você veio até mim, é porque eu atraí você. Pensa, é campo eletromagnético. Meu cérebro é elétrico, meu coração magnetiza. Tudo que vem pra mim não veio pra mim, eu atraí pra mim. Uma das minhas formações é eletromagnetismo. Então, o que eu fui estudar depois que eu fiz algumas trajetórias, eu vou começar a contar ali do começo pra gente contextualizar melhor. Eu sofri um acidente onde eu tive 80% de chance de amputar minha perna. E eu estava no auge da minha profissão de personal. Imagina uma personal, corpo, né, o tempo todo. E aí, nesse acidente, eu rompi os 4 ligamentos do meu joelho. Tipo assim, literalmente eu perdi o chão. Eu passei 6 meses sem andar. Quando eu comecei a fazer as minhas... Eu sabia que... Na verdade, eu lembro que na hora do meu acidente, eu falei assim, meu Deus, tomara que tenha quebrado e não rompido. Porque eu sei que quebrar é mais fácil consertar do que romper um ligamento. Só que romper os 4 ligamentos. E aí, eu tive uma virada de chave. Eu acho que não foi sobre tudo que eu estudei. Foi, na verdade, eu devo isso ao meu filho. Acho que ele nem sabe disso. Eu estava fazendo uma corrida de aventuras com o meu filho mais velho. E aí, tipo, o Bravos Race era o The Strongs em Recife. Então, eram 5 quilômetros, passando por rio, subindo em árvore, sabe? Era aquela corrida louca, um crossfit country. E aí, teve um obstáculo que eu saltei numa cama elástica. Na hora que eu pisei, minha perna dobrou e eu rompi os ligamentos ali. Só que eu tava gritando de dor, imagina. Né? Uma dor surreal. Eu lembro que o meu filho voltou e olhou pra mim assim, ó, você não fala de PNL, você não fala de hipnose. Eu tinha começado a falar pra ele que eu ia começar a trabalhar com isso, tinha feito uns treinamentos. Ele me pegou assim, pelos meus ombros e falou assim, agora viva isso. Gente, aquilo virou minha chave. Então, hoje, quem eu sou hoje, acho que foi a partir daquilo. Gente, eu fiz assim, ó, eu falei, cara, como que eu falo que eu quero fazer alguma coisa e não tô vivendo aquilo? A partir dali... E, tipo assim, eu coloquei mobilizador na minha perna, que não tinha muita estrutura pra isso. E aí, a minha dor bloqueou ali. Daí, eu só falava assim, me leva pro hospital, me leva pro hospital. E aí, eles tinham que me levar pra UPA, porque era protocolo. E eu falei com o ortopedista, ele falou assim, não, vá pro hospital, que minha equipe tá te esperando. Eu tava 45 minutos no hospital. E, enfim, eu só falava pro Arthur, vai, agora eu vou viver o que eu tenho que viver. Eu entrei no hospital, enfim, daí, depois de 2 dias... Eu lembro até que quando eu entrei na sala de cirurgia, eu só falava de cirurgia para, né, reduzir minha perna. Só falava assim, dá um chuveiro pro meu filho tomar banho. Mãe, né? Dá um chuveiro pro meu filho tomar banho. A anestesista falou assim, pelo amor de Deus, você pode perder sua perna. Eu falei, mas meu filho tá sujo. Ô, Dica, isso foi aqui? Foi aqui? Foi Recife. Foi Recife. Você é de Recife? Não, eu passei 20 anos trabalhando lá. Ah, é? Eu sou paranaense de Pato Branco. Daí... Pato Branco, daí. Aí eu estudei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí depois de lá eu fui fazer um trabalho em Recife, passar 5 meses e acabei passando 20 anos. Em Recife, Caruaru. E aí, quando eu lembro que eu não acordei, eu tava... Que loucura, você não tem sotaque nordestino, assim? Geralmente vem, né? 20 anos, né? Tem uns oxi que de vez em quando sai, mas... Pronto. Oxi, pronto. Aí sim, aí deu. De vez em quando vai escapar. Mas o meu porta me acompanha. Porta... Qualquer coisa pode me abandonar na vida, menos o R. O porta aberto. O porta aberto tá comigo. E aí, uma das coisas, né, que às vezes a pessoa não gosta do sotaque que tem, quando você, tipo assim, eu sempre falo assim, pegue todos os seus defeitos e aceite eles, porque ninguém vai poder usar isso contra você.